Capítulo 6. Carta de Bethel. De volta ao lar. Depois de 10 dias fora, levou um tempo para que colocássemos tudo em ordem e voltássemos à nossa rotina. Minha mente ainda estava impressionada com tudo que tinha visto e ouvido na reunião campal de Richmond. Eu estava ansiosa para começar a ler meus livros novos. Apertei o pacote junto ao peito e então tirei cuidadosamente o papel fino que o envolvia. Respirei fundo e senti o cheiro das folhas impressas. Por onde começo? Perguntei para mim mesma. Folhei o livro que Gary havia me recomendado. Que tal começar por você? A capa bordô estava bem confeccionada. O título chamava a atenção. Life Sketches of James White and Ellen White. Edição de 1888. No primeiro capítulo o texto dizia assim. Nasci em Gorham, Maine, em 26 de novembro de 1827. Meus pais, Robert e Eunice Harmon, residiram durante muitos anos neste estado. Achei a leitura tão agradável que tive dificuldade de parar quando minha mãe me chamou para ajudá-la a alivinhar os vestidos da Sra. Collins. À medida que eu avançava na leitura, ficava cada vez mais encantada com a história de vida da Sra. Ellen. Quase todo o tempo ocioso que eu tinha era passado no meu quarto. Fiquei totalmente envolvida com a leitura daqueles livros maravilhosos. Encontrei na biblioteca de nossa casa outros materiais que me ajudavam a entender o cenário e a época que viveu essa mulher tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. Já fazia algumas semanas que havíamos participado da campal em Richmond. Às vezes, eu me pegava pensando no Gary. Era engraçado como de uma hora para outra nos tornamos amigos. Não havíamos convivido muito, mas quando estávamos juntos, parecia não faltar assunto. Fiquei imaginando que se morássemos perto, eu teria tanta coisa para lhe contar a respeito das minhas descobertas sobre a Sra. Ellen. Ana Beatrice, minha mãe interrompeu meus pensamentos. Seu pai acabou de trazer as correspondências. Chegou uma carta para você. Ela me estendeu um envelope bem gordinho. Será que é do Gary? Eu perguntei com os olhos brilhando, enquanto virava o envelope para ver o remetente. Meu sorriso denunciou minha alegria. Deve ser uma carta longa, minha mãe disse, a julgar pelo volume. Abri o envelope com todo cuidado para não danificar o conteúdo. Quando desdobrei as folhas, caíram no chão 3 recortes de jornais de Battle Creek. Um deles é do Inquirer e tinha como data o dia 25 de julho de 1915. Os outros 2 eram do dia 24 de julho, Monroe Journal e Evening News. Venci a tentação de ler primeiro os recortes. Estava ansiosa para saber quais eram as notícias de Gary. Minha mãe me deixou sozinha. Sentei na poltrona confortável que ficava no canto do meu quarto, próximo à janela. Meu coração batia de uma forma estranha. Não me lembrava de ter sentido isso antes. Meus olhos repousaram sobre a primeira linha da carta. Battle Creek, 26 de julho de 1915. Ele me escreveu apenas 2 dias depois do sepultamento da Sra. Ellen. Pensei admirando a atitude de Gary. Continuei lendo. Prezada Ana Beatrice, espero que esta carta a encontre bem. Fizemos uma boa viagem até Battle Creek. Chegamos na sexta-feira, dia 23 de julho. No caminho, fiquei pensando em seu desejo de poder assistir à cerimônia fúnebre da Sra. Ellen aqui, e me perguntei, por que não fazer um registro para que Ana Beatriz tenha uma ideia do que vai se passar nos momentos finais até o sepultamento? Não sou repórter profissional, sou apenas um curioso, então perdoe-me se algo não ficar claro ou compreensível. Meu esforço foi no sentido de atender pelo menos em parte o seu desejo. Sorri ao imaginar Gary com uma caderneta na mão, anotando os detalhes da cerimônia, apenas para me agradar. Voltei ao conteúdo da carta. Tudo transcorreu com muita ordem. Soubemos que os planos gerais para o funeral em Battle Creek já vinham sendo providenciados com antecedência, porque era evidente que a Sra. Ellen não viveria muito mais tempo depois que sofrer o acidente por causa da idade avançada. Como o anúncio de que o funeral seria realizado no tabernáculo de Battle Creek tinha sido feito em várias igrejas de Michigan, logo após a notícia do falecimento, muitas congregações cancelaram o culto para que seus membros pudessem assistir à cerimônia. No sábado de manhã, no dia 24 de julho, antes das 8, as pessoas começaram a chegar. A igreja parecia um jardim. Os amigos da igreja e do sanatório de Battle Creek enviaram tantas flores que quase cobriam o púlpito. Os arranjos se estendiam à direita e à esquerda, até as escadas da galeria. A Review and Herald, a Associação Geral e a Divisão Norte-Americana também mandavam arranjos de flores em forma de coluna, coroa e cruz para expressar seus sentimentos. Pacific Press enviou uma Bíblia aberta feita de flores com as palavras: Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa.
Foi um dos arranjos que mais chamou a atenção pela beleza e pelo contraste das flores brancas e púrpuras. Ana, se achou que havia muitas pessoas em Richmond, você deveria ter visto quantas vieram para se despedir da Sra. Ellen aqui. Quando começou a cerimônia, estavam cerca de 3.500 pessoas dentro e mais umas 1.000 do lado de fora, que não conseguiam entrar. Foi o maior funeral realizado em Battle Creek, mas todos tiveram a oportunidade de vê-la e se despedir. Terminei de ler a primeira página e peguei a segunda. Como meu pai é diácono, ele ajudou a organizar a fila. As pessoas estavam muito emocionadas. Era impressionante como amavam aquela mulher. Meu pai me contou que reconheceu um homem chamado Dudley Carnegie, que estava acompanhado do irmão. Quem conhecia a história dele sabia que fazia 28 anos que ele havia se revoltado com a Sra. Ellen porque ela o havia advertido sobre algo errado que ele fizera. Em vez de ouvir os conselhos, ele tinha preferido falar mal dela e de suas obras. Agora ele estava ali, chorando como uma criança, enquanto reconhecia que havia morrido uma mulher verdadeiramente nobre e cristã. Foi um momento constrangedor. Às 11 teve início a cerimônia, que foi bastante solene. Os pastores subiram ao púlpito, ajoelharam-se e tiveram alguns momentos de oração silenciosa. Então o coral cantou um belo hino sobre a ressurreição. Em seguida, o pastor Will Cox, editor da Review and Herald, fez a leitura bíblica de Apocalipse 21, 1-7 e 22, 1-5. Ele relacionou com esses textos as promessas do capítulo 35 de Isaías e concluiu a leitura com o verso 10. Transcrevo aqui para você. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. A oração foi feita pelo pastor M.C. Wilcox, irmão de F.M. Wilcox, e editor de livros da Pacific Press. Ele agradeceu a Deus a luz e as bênçãos que vieram por meio da Sra. Ellen. Mencionou a certeza da salvação da Sra. Ellen e pediu que Deus desse uma clara visão de que todos estavam ali deviam ser e fazer. Ele finalizou entregando tudo nas mãos de Deus. Foi uma oração tocante. O professor Griggs cantou um hino e em seguida o pastor A.J. Daniels leu a resenha da vida da Sra. Ellen. Ele é o presidente da Associação Geral e foi companheiro de serviço dela. Por isso, pôde falar com segurança do que conheceu e viu na experiência dela. Não vou descrever aqui o resumo da biografia que ele fez dos primeiros anos, porque imagino que a essa altura você já deve estar lendo o livro que recomendei, então vou pular essa parte. O que mais chamou minha atenção nas palavras do pastor Daniels foi quando ele disse que não havia como duvidar de que a Sra. Ellen era de fato a mensageira do Senhor em virtude dos frutos do seu trabalho e de sua vida. Todos os seus ensinos e escritos concordavam com a palavra de Deus. Promoviam a pureza moral, conduziam a Cristo e a Bíblia, traziam consolo e conforto ao coração das pessoas, fortalecendo os fracos e encorajando os desanimados, trazendo ordem à confusão e lançando luz ao que era sombrio e escuro. Depois de descrever a longa e produtiva vida da Sra. Ellen, o pastor Daniels concluiu dizendo que ela já estava descansando. Ele mencionou que a voz dela estava silente, mas sua poderosa influência continuaria por meio de seus escritos. Apelou para que cada um de nós fizesse sua parte com fidelidade. Antes de começar a ler a terceira e última página, me levantei e me estiquei um pouco. Continuei a leitura em pé. O sermão do pastor Stephen Haskell foi muito comovente. Ele falou do descanso que seria permitido a muitos dos servos de Deus antes da vinda de Jesus e da esperança da ressurreição. Mesmo mortos, suas obras continuarão falando. Hebreus 11:4. Foram as palavras bíblicas que ele aplicou à experiência da Sra. Ellen. Ele destacou o amor dela por Jesus por conta de que ele tinha feito por ela, ao perdoar seus pecados e revelar-se como de fato era o amável Salvador dos seres humanos. Anotei as últimas palavras do pastor. Embora não possamos ouvir sua voz novamente neste mundo, contudo sua influência vive e na manhã da ressurreição, se permanecermos fiéis e tivermos uma parte com o povo de Deus naquela hora feliz, ouviremos a voz dela mais uma vez e reconheceremos, meus queridos amigos, ainda há uma ligação viva entre o céu e a terra, e a promessa que o Senhor fez a seu povo será cumprida. Nenhuma única palavra deixará de ser cumprida. Que o Senhor nos ajude a estar entre aqueles que terão o privilégio de saudar nossa irmã no reino do céu.
Que Deus nos conceda esse privilégio por amor do seu nome. Nessa parte da carta, Gary abriu o coração. Sabe, Ana, às vezes não consigo entender como algumas pessoas ainda resistem aos ensinos da Sra. Ellen. Em toda a sua vida, ela teve apenas uma preocupação: fazer o que Deus lhe pedia e conduzir as pessoas a Jesus. Ela amava o Salvador e desejava que todos tivessem pelo menos uma ideia do quanto ele está disposto a tornar seus filhos felizes. Quando cantamos o hino final, imaginei aquele lugar além do rio, onde estaremos reunidos com Jesus. Assumi o compromisso de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para espalhar a mensagem da salvação. Gary relatou que a cerimônia na igreja foi encerrada com uma oração do pastor W. T. Knox e descreveu como foi o sepultamento no cemitério de Oak Hill. Em 1881, o pastor Tiago havia sido sepultado ao lado dos filhos e agora a Sra. Ellen descansou ao lado de seus amados. A carta de Gary terminava com as seguintes palavras: Espero que esta carta ajude a ter uma ideia do que aconteceu aqui. A Sra. Ellen era muito querida. Talvez ela nunca tenha tido noção do quanto realmente era admirada. No céu ela vai saber. Com estima, seu amigo Gary. Tomei os recortes de jornais em minhas mãos e li as notícias. Em Killer. Milhares seguiam o coche fúnebre até o cemitério. Cada carruagem da cidade foi usada para esse fim, e havia muitos automóveis. Além disso, havia 9 bondes. Nenhuma tarifa foi cobrada nestes veículos públicos, porquanto havia sido providenciado pela igreja. Moon Journal. Estima-se que 2.000 pessoas passaram em procissão diante do ataúde aberto, que foi colocado diretamente em frente ao público. 6 pastores formaram uma guarda de honra e se alternavam aos pares a cada 20 minutos, um à cabeceira e outro aos pés do ataúde. Os que tiveram esse privilégio foram os pastores C.S. Longacre, M.L. Andressen, W.A. Westworth e E.A. Bristol, L.H. Christian e C.F. McVag. Evening News. O ataúde era simples e escuro, coberto com cravos brancos e miosóticos. Atrás havia belos e elaborados arranjos de flores.